Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Eu quero compartilhar a palavra de Deus neste momento, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20. É uma palavra muito conhecida por parte de alguns dos irmãos, mas iremos aqui ver o que o Espírito Santo está querendo falar conosco neste momento. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E Jesus se interessou em saber o que estavam falando dele. O que é que os seus discípulos estavam ouvindo falar do seu mestre? Porque certamente o ministério de Cristo tinha aumentado, ou melhor, tinha ganho uma proporção muito grande, em que muitos comentários se faziam naquela época. Será que Elias? Será que João Batista que ressuscitou? Quem será este homem? É interessante que os homens falavam isto, mas poucos acreditavam que verdadeiramente ele era o Messias, que ele era o enviado do Senhor, que ele era o prometido do Senhor. Né? Então Jesus pergunta para os seus discípulos e eles começam a responder ali, né? Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, né? Ou um dos profetas. Mas Pedro, ele vai ter o discernimento que não foi dado por outro alguém, a não ser o próprio Deus. Pedro, ele vai dar a resposta certa para o seu mestre. Pedro vai responder, né, de forma contundente, né, que ele, Cristo, que Jesus, ele era o Filho do Deus vivo. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação por parte de Pedro não poderia vir de outro, a não ser do próprio Deus. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, meus amados irmãos, quando cremos que verdadeiramente Cristo é o nosso Salvador, é porque o Espírito Santo é quem convence o pecador. O Espírito Santo, ele tem esta missão de convencer o pecador de que Cristo verdadeiramente ele é o Filho de Deus, que somente ele pode perdoar nossos pecados e nos dar a vida eterna. É interessante que Pedro, né? Pedro tinha um temperamento, digamos assim, ele era temperamental, explosivo, mas Deus deu para ele esta certeza de que aquele homem que se dizia mestre, que aquele homem que se dizia o Salvador, verdadeiramente ele era tudo isso e muito mais. E Pedro faz a revelação. Pedro dá a resposta certa
a resposta que Jesus queria ouvir da boca de alguém. Ele vai ouvir da boca de Pedro. Eu quero abrir aqui um parênteses e perguntar para você, meu irmão, qual é a resposta que você tem dado para Cristo? O que você tem feito para agradecer a Cristo o grande sacrifício que Ele fez ali na cruz do Calvário? O que você tem respondido? Como você tem respondido? Você tem respondido através das suas ações, das suas atitudes, dos seus gestos? Você verdadeiramente tem mudado o seu coração a partir deste encontro com Cristo? Você verdadeiramente tem valorizado o sacrifício que Ele fez? Você o reconhece como Salvador? Porque quando o aceitamos, não o aceitamos porque a porta de emprego ainda não abriu, ou porque estamos precisando de uma cura. Para nós não interessa apenas as bênçãos que Ele pode derramar sobre as nossas vidas, mas creiam que a vida eterna que está contida somente nele pode nos proporcionar momentos eternos junto a Ele. Não podemos aceitar Cristo só por um momento de desespero. Não temos para onde correr, corremos para Cristo. O confessamos, mas depois desistimos da caminhada, meus amados irmãos. Nós, como igreja, nós precisamos entender que Ele tem algo maior para nos dar. Que Ele tem algo maior para nos oferecer. E certamente, que aquele que perseverar até o fim, aquele que não se contentar apenas com o que Ele pode nos dar nessa vida, certamente o gozo será maior. Certamente que haverá algo, como Paulo vai escrever em 1 Coríntios, algo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, algo que nunca subiu ao coração do homem. É isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Você vai ver que a resposta de Pedro, a resposta que Pedro lhe dá para Cristo, ele dá para o Mestre, vai agradá-lo profundamente. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, verdadeiramente, não foi carne nem sangue, ou seja, não foi ninguém que chegou para Pedro e colocou a certeza nele, mas o próprio Deus deu a certeza para Pedro de que Cristo era o grande Salvador do mundo. Amém, meus amados irmãos? Então, se você ainda não tem essa certeza, eu profetizo na tua vida que o Espírito Santo vai te alcançar e você terá a certeza absoluta que Cristo é o Salvador. Para você que está fraco na fé, para você que está pensando em retroceder, em retornar, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te dar certeza que o caminho que você escolheu, que a certeza que você tinha antes não foi do homem, mas sim o próprio Deus que colocou a certeza no seu coração. A palavra, quando chegou até você, meu amado, ela tem que ter caído em terra fértil, que é para você ter esta certeza de que não foi em vão a escolha por Jesus Cristo. E eu garanto a você que, independente de qualquer coisa, não é em vão servir a Cristo. Amém? Prossigamos. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aqui vai começar o projeto da igreja. Veja bem, aqui vai começar o projeto da eclesia, ou seja, do grande povo que Cristo veio reunir nesta terra para o adorar. Veja bem, no 18 ele vai dizer assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui Cristo ele vai dar um novo nome para Pedro. Você observa que ele já não vai chamar Simão Barjonas. Pedro quer dizer pedaço pequeno de pedra ou fragmento de pedra, né? E Cristo ele vai chamar Simão Barjonas de Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra, que pedra é esta, querido? Que pedra é esta que Cristo está falando para Pedro? Porque se olharmos a exegese, a explicação de alguns irmãos, né, principalmente da Igreja Católica, eles dizem que Pedro é a pedra da igreja, é a pedra fundamental. Que Pedro ele foi o primeiro Papa. Meus amados irmãos, a Bíblia, tanto a Bíblia católica quanto a protestante, não fala nada disso, né? Então, prestemos bastante atenção. Vou retroceder mais um pouco, vou voltar de novo para o versículo 17. E Jesus, o 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí o 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual foi a pedra? Sobre a afirmativa do versículo 17 que Pedro falou, né? E Jesus respondendo disse-lhe, melhor, 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então esta é a pedra que Cristo está se referindo para Pedro. É a resposta que Pedro está dando no versículo 16. Né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque, meus amados irmãos, Pedro não poderia ser a pedra da igreja. Pedro, como discípulo, não era a pedra da igreja. O seu nome significa pedra pequena, o fragmento de pedra. O nome que Cristo deu para ele. Pedro ele vai se tornar um grande líder da igreja, um dos líderes da igreja primitiva. Mas ele não é a pedra fundamental da igreja. Vamos ver aqui o que o próprio Pedro ele falou em Atos capítulo 4, versículo 11. Acompanhemos, veja bem. Atos capítulo 4, versículo 11, o próprio Pedro ele vai dizer essas palavras, escrita por Lucas. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então o próprio Pedro ele vai falar que a pedra é Cristo. Não há como Pedro ser a pedra fundamental da igreja. Não há como a igreja ser fundada sobre o nome de Pedro, como alguns falam. Não tem como. Não há cabimento nenhum. Veja bem o que Paulo vai falar aqui, no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios. Veja bem, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de qualquer um. Então não pode ter outro fundamento. Não pode existir outro fundamento. Nós estamos vendo nesses últimos dias o homem tomando o lugar de Cristo. Nós estamos vendo nesses últimos dias o homem querendo tomar o lugar, ou melhor, tomou o lugar de Cristo. Esta é a colocação mais precisa. O Espírito Santo hoje na igreja não indica mais ninguém. Ninguém ora ao Espírito Santo para saber quem deve ser consagrado. Ninguém ora ao Espírito Santo para perguntar quem são os homens que poderiam ajudar na obra do Senhor. Não, o homem agora é quem decide quem é quem. É o homem agora quem escolhe. É o homem agora quem determina. Meus amados irmãos, nós estamos vendo a igreja do Senhor. A igreja do Senhor perdendo as rédeas, perdendo a direção. Tem muitos ministérios, tem muitas denominações indo ladeira abaixo,
rumo ao inferno, porque o homem tomou o lugar do Espírito Santo, tomou o lugar de Cristo. Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo... Aqui no livro de Colossenses, o Senhor me trouxe aqui uma palavra aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto aqui estão na terra como aqui estão nos céus. Então você vai ver que ele é a cabeça. Para ele foi feito todas as coisas. Para ele todas as coisas foram criadas. Então, se ele é a cabeça da igreja, né? Meus amados irmãos, uma igreja sem a cabeça de Cristo, sem o cérebro de Cristo, os demais membros não poderão ser acionados de forma, digamos assim, de forma precisa. É necessário que o cérebro esteja funcionando de forma correta para que os braços, as pernas, né, os demais membros possam funcionar de forma correta. Na cabeça tem o cérebro, então a cabeça da igreja é fundamental para o crescimento da igreja, né? Na cabeça tem os olhos, então a igreja tem que ter o olhar de Cristo. Eu não posso avaliar uma pessoa pela sua aparência. A Bíblia nos dá exemplos grandes, né? Quando Samuel foi na casa de Jessé, escolheu o sucessor do rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16. Então, precisamos ter este olhar cristão. A boca tem que ser santa. A boca da igreja é para abençoar, não para amaldiçoar. Os ouvidos, eles precisam ser santos. Então, observe bem que a cabeça, ela tem, né, os órgãos principais para que a igreja possa caminhar como uma igreja santa, como uma igreja poderosa, como uma igreja que verdadeiramente serve o seu Deus. Mas o que acontece? Estão tirando a cabeça da igreja. E o homem quer colocar a sua cabeça no lugar da cabeça de Cristo. Aí, meu irmão, aí você vai ver a bagunça que muitos estão vendo, que eu estou contemplando. Já fui falar antes aqui em outras ministrações, e eu repito, que tem igreja que você não sabe se é igreja ou se é boate. É jogos de luzes, é igreja pintada de preto, né? É igreja que tem jogo de sinuca, é pastor cantando música do Roberto Carlos dentro da igreja, outros cantando trechos de sambas, de sambistas famosos dentro da igreja. E o pior de tudo é que o povo se comove, o povo chora, emocionado. Meu irmão, está na hora de botarmos de volta a cabeça de Cristo. Está na hora de Cristo comandar novamente a igreja. Está na hora do Senhor Jesus Cristo tomar o comando para que assim, desta forma, nós sejamos livres do inferno. Porque nós estamos caminhando a passos largos. Nós não vou generalizar. Alguns, porque ainda tem os remanescentes que oram, tem os remanescentes que choram, tem os remanescentes que não aceitam o que está acontecendo. Tem remanescente, meus amados irmãos, que jejuam, pedindo providência a Deus. E eu sei que o Senhor será fiel com aqueles que não se dobraram, melhor dizendo, aqueles que não aceitarem tal situação. Porque certas lideranças impõem até temor para a igreja. Porque se não aceitar assim é desobediente. Meu irmão, a igreja tem que respeitar. A igreja, quando eu falo, somos nós. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita em nós. Nós devemos reconhecer quem verdadeiramente é pastor. Não adianta usarem frases de efeito.
Ah, daquele que tocarem no ungido do Senhor. Ah, porque se sair daqui vai ser amaldiçoado. Presta bem atenção, meu irmão. Pastor é pastor, lobo é lobo. Você está entendendo? Pastor é pastor, lobo é lobo. Eu considero quem é pastor. Lobo comigo não tem vez. Você está entendendo? Lobo comigo não tem vez. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor fala para Pedro, Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre o nome de Cristo, a igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero chamar atenção aqui. Presta bem atenção. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja. A eclesia. O que é a igreja? Você vê que no princípio o Senhor ele vai formar quem? Ele vai formar um povo, o povo de Israel. Este povo, o povo de Israel, ele seria o responsável por mostrar ao mundo, por apresentar ao mundo o Deus que hoje nós cremos que nós servimos. Mas o povo de Israel não permitiu que isso acontecesse, né? O povo de Israel desobedeceu o Senhor diversas vezes. E agora, através da nova aliança, através da vinda de Jesus Cristo, Jesus ele vai formar um novo povo. Ele vai formar a igreja. A igreja agora, ela não depende, não é apenas uma nação, não depende de um povo. A igreja agora são vários povos de diversas nações, mas que aceitaram a Cristo como Salvador, né? E formaram a eclesia, tá? Formaram a eclesia. A igreja ela pode ser tanto, né, digamos assim, mundial, como local. Como local. Nós podemos formar uma igreja local. E a igreja, quando ela se une, quando ela se reúne, é com um objetivo para adorar a Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, mas eu posso adorar em casa, eu posso orar em casa sim. A Bíblia fala, nos aconselha, né, que nós podemos sim nos trancar em nosso quarto e fazermos as nossas orações ao Senhor. Mas por que tem o templo? O templo, ele foi feito, né? Você vai ver que este modelo, desde quando o Senhor lhe chamou um povo, havia um templo. Você vai ver que no deserto Moisés, ele construiu o tabernáculo, né? Você vai ver que posteriormente o Senhor ele vai dar a Davi o modelo do templo, e Salomão vai construir o templo para que adorassem o Senhor no templo. Você vai ver que na primeira diáspora, quando o povo ele foi disperso, né, ali em 586, quando a cidade foi queimada por Nabucodonosor, o templo foi destruído, né? Dizem muitos eruditos que ali surgiram as sinagogas, né? Depois que o povo voltou. Então o povo do Senhor sempre precisou de templos. Você vai ver que o Novo Testamento ele vai dar exemplo de templo. Você vai ver que as 7 igrejas da Ásia, né, que ainda existem algumas, né, o povo se reunia em templos. Eu sei que tem uma nova onda de desigrejados, pessoas que não querem ir ao templo. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Você é quem escolhe, você é quem decide. Mas a oração no templo é importante para Deus. Quando o povo ele se reúne verdadeiramente para adorar a Deus. Apesar de que hoje muitas pessoas se reúnem no templo para ver se o irmão está bem vestido, se o sapato da irmã é bonito, né? Se reúne no templo para mostrar que são que tem grande poder de oratória e tudo mais, né? Mas o templo,
A essência do templo é adorarmos a Deus. Você vai ver Salomão, quando ele inaugura o templo, o que acontece? A glória de Deus encheu o templo. Então, quando você adora a Deus, em qualquer denominação que verdadeiramente tenha a presença do Espírito Santo, algo de novo vai acontecer. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Então, veja bem. Edificarei a minha igreja. Então, a igreja tem que ser edificada sobre o nome de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas. Amém, meus amados irmãos? As portas do inferno. Eu queria chamar a atenção para as portas do inferno. Porque já houveram algumas perguntas para mim, pastor, mas o que significa as portas do inferno? Ora, para nós adorarmos a Cristo, para nós aceitarmos a Cristo como Salvador, para nós obtermos a vida eterna, você vai ver que algumas colocações Jesus ele vai fazer na Bíblia. João 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então os artigos estão sempre onde? No singular. Eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, artigo A. Eu sou a vida, né? E a vida. Então você observa que Jesus, quando ele se apresenta, é sempre no singular, não existe outro caminho. Muitas pessoas dizem assim, pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Não leva não, meu irmão. Não leva não. Eu te garanto que o único caminho que leva a Deus, que te leva à salvação, é Jesus Cristo. Se você opinar por outro caminho, a escolha é sua. Se você decidir caminhar por outro caminho, eu vou respeitar a tua vontade. Mas você não irá enganado. Porque nós estamos aqui pregando o único que pode salvar. O único que pode libertar. O único que pode te dar a vida eterna através do sacrifício que ele fez, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Observem, João 10,9 ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Eu sou a porta. Artigo definido a. Não é as portas, uma das portas. Não, eu sou a porta das ovelhas. Que entrar por mim, encontrará pastagem e viverá. Então, mais um exemplo de que o nosso Jesus Cristo, ele é singular. Ele não é plural. No quesito salvação. Amém, meus amados irmãos? E as portas do inferno? É simples. As portas do inferno é a maior facilidade que você tem de acessar o reino de Satanás. É oferecido à humanidade acesso gratuito ao reino de Satanás. Primeiro, que para você aceitar a Jesus como Salvador, você precisa ter fé. E para você acessar o inferno, para você herdar o reino de Satanás, você só não precisa ter fé em Cristo. Só isso. Que você já está do outro lado, né? Então, que portas são essas? A incredulidade, o vício, a prostituição, mentira, roubar, né? Homicídio, querido, tem diversas maneiras de acessar o inferno. Feitiçaria, macumbaria, adoração a outros deuses. Tudo isto que nós estamos falando aqui são portas que Satanás tem colocado para que você acesse o inferno. Então você vê que para acessar o inferno é muito fácil. Para acessar o inferno você não vai precisar de muito esforço. Esforço você vai precisar, meus amados irmãos, é para seguir a Cristo, aceitá-lo como Salvador e se manter firme na fé. É difícil, mas não é impossível, porque do nosso lado tem o Espírito Santo do Deus vivo, que foi enviado por Jesus para nos auxiliar nesta caminhada, para nos ajudar. É o nosso paracleto, é o nosso ajudador, é o nosso advogado, é o Espírito Santo, é aquele que nos auxilia nas nossas orações,
é aquele que nos levanta, é aquele que nos regenera, é aquele que nos dá uma força que não tínhamos para enfrentar o inferno, para enfrentar os vícios, os desejos carnais. É o Espírito Santo do Deus vivo. E quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, nós certamente teremos força para vencermos e alcançarmos a vida eterna. Amém, meus amados irmãos? Vamos aqui. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então você vai ver que Jesus, ele vai falar com Pedro, ele vai dizer, eu te darei as chaves do reino dos céus. É interessante, né, que a Igreja Católica, eles sempre adoram a Pedro, né, com molho de chave. Meu irmão, as chaves são espirituais. A primeira chave que nós devemos ter para acessar o reino dos céus é o arrependimento de pecados. Você entendeu, meus amados irmãos? Está dando para a igreja entender? Você vai ver que Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus Cristo ele é batizado por João no Rio Jordão, que ele é batizado com o Espírito Santo, ele é revestido com o Espírito Santo. Quando ele vai iniciar o seu ministério, a primeira coisa que ele apregoa é que arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, sem o arrependimento, nós não acessaremos o reino de Deus. Quais são as chaves que a igreja tem na mão? Quais são as chaves que, se nós ligarmos, o que nós ligarmos na terra, está ligado no céu? E se for desligado no céu, está desligado na terra. Que chaves são essas? Meu irmão, é o evangelho das boas novas, é a pregação da palavra de Deus. Nós não podemos receber uma pessoa, né, que chegar para a igreja e dizer assim, eu não acredito em Jesus, eu não acredito no Espírito Santo, eu sou ateu e para mim tudo isso é conversa. Então não tem como nós orarmos para que esta pessoa tenha os seus pecados perdoados. Então, a chave é essa, é arrependimento. Você vai ver que a palavra está no plural. São chaves. Arrependimento de pecado, é confessar a Cristo como Salvador. Chave do pecado é amor, é você amar o seu próximo, é você crer nos mandamentos do Senhor. São chaves que o céu é acionado. São chaves em que o dono da igreja ela se alegra, né? E veja bem, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então tudo vai começar aqui pela terra. Para nós acessarmos os céus, nós precisamos tomar atitude aqui na terra. Se não tomarmos atitude aqui na terra, de nos arrependermos, de crermos no nome de Jesus, de nos batizarmos, de deixarmos o Espírito Santo nos regenerar, tudo isso são as chaves. Tudo vai começar por aqui, pela terra. Nós não acessaremos o céu. Nós não chegaremos à glória eterna. Amém, meus amados irmãos? Então, eu creio que o Senhor falou conosco poderosamente através dessas palavras. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor está neste momento tocando o teu coração, tocando a tua mente, fazendo com que você não desista da caminhada, fazendo com que você não retroceda, fazendo com que você tenha consciência de que escolher a Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. As lutas são grandes, as provas são grandes, está difícil continuar. Nós entendemos, meus amados, porque nessa caminhada nós também sofremos levante de Satanás. Tem pessoas, principalmente, que vão lá no nosso passado, né, cavar a nossa sepultura do homem morto, parecendo hienas, para sentir o cheiro da podridão. Tem pessoas que se alimentam da podridão dos pecados, dos nossos pecados, daquilo que fomos lá no nosso passado. Tem pessoas que vão lá cavar a sepultura espiritual. Ah, mas este aí, olha, agora ele está pregando. Olha, mas este aí não valia nada. Olha, porque este aí fez isso. Não te embaraça com isso.
porque o dono da igreja foi quem te chamou. O dono da igreja é Jesus Cristo, e eu creio em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que essa mensagem chegou ao teu coração e você será muito abençoado se continuar servindo a Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar pela igreja, orar pelos irmãos, para que o Senhor venha nos fortalecer. Nós fazemos parte desta igreja. Tomemos posse das chaves. Jesus nos escolheu para que façamos a diferença, façamos algo em prol do seu reino. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, entramos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, em braços de oração, Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, abençoar os Teus servos. Venha abençoar, Senhor, o Antônio, o Miguel, o João, o Paulo, Senhor, eu não sei o nome de todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem, mas o Senhor, Ele sabe, meu Pai. O Senhor, Tu sabes porque Tu criastes a todos nós. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer o Teu Filho, que o Senhor venha, Pai, ajudar neste momento difícil, neste momento, meu Pai, que o Teu servo está pensando, Senhor, em desistir desta caminhada. Em o nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do Deus vivo, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor dê vida, que o Senhor, meu Pai, dê discernimento, que o Senhor possa, meu Pai, pegar na mão do Teu Filho, Senhor, e ajudá-lo, meu Pai, a caminhar, para que, Senhor, o Teu nome seja glorificado na sua vida. Senhor, nós cremos em Ti, Jesus. Por mais que o homem tenha nos ferido, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o dono da igreja. O Senhor, meu Pai, toma conta dos Seus remanescentes. E eu creio que o Senhor honrará a cada lágrima, honrará a cada sacrifício que estamos fazendo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a todos nós, abençoa os missionários, abençoa, Senhor, a todos os Teus filhos, aqueles, Senhor, que estão clamando, pedindo, aguardando a Tua volta, Pai. A Tua igreja, Senhor, que não se contaminou, a Tua igreja que continua fiel. Meu Deus, abençoa em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.